suo spirito. La carità non fa rumore, solo quando è pura coltiviamo l'altruismo come una preghiera. Con tutto il cuore, con tutta la mente. Olá, meu nome é Vanessa, tenho 29 anos, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui a convite do Padre Clécio, nesse mês vocacional, para dar o meu testemunho como leiga, que é a vocação que eu assumo dentro da Igreja Católica. A vocação é o chamado que Deus faz para cada um de nós, né? E a nossa vocação maior, como cristãos, é amar, né? Amar é doar-se para algo que está além de nós, né? Cristo levou isso às últimas consequências, né? Quando se entregou totalmente, deu a própria vida por nós naquela cruz, né? Então, se Deus nos chama a amar, escolher a nossa vocação significa a gente se perguntar onde, né? De que forma eu poderia amar melhor, amar mais, né? Seria como religiosa, como solteira, como mãe, né? Então, dentro da igreja, não são só os padres que são vocacionados, né? Ou as irmãs religiosas, né? Todos nós, como leigos, né? A gente que atua em diferentes esferas aí da vida social, né? Nós justamente somos chamados para ir aos lugares em que os sacerdotes não conseguem ir, né? Até porque, no caso dos padres, né, muitas vezes eles são um só para atender toda uma paróquia. Isso quando não precisam atender duas ao mesmo tempo, né, em virtude da falta de padres, né, na atualidade. Então, tem muito trabalho a ser feito na construção do reino de Deus, né? Muitas coisas que ficam destinadas, né, que sobram para nós, leigos, né? A messe realmente é grande e são poucos os trabalhadores, né? Eu assumi a minha vocação de leiga desde a infância, eu posso dizer, né? E isso aconteceu porque a minha relação com Deus vem de muito cedo. Só que diferentemente daquilo que geralmente acontece, né? Eu não comecei a minha caminhada na igreja por influência da minha família. Bem pelo contrário, sabe? Eu lembro que logo que eu comecei a atuar como coroinha lá na minha cidade de origem, de manhã cedo aos domingos, né? Quem levantava primeiro era eu para ir à missa sozinha, né? Então, embora eu venha de uma família que se diz católica, né? Ninguém nunca gostou muito de ir na missa, não, sabe? Hoje, a minha mãe é catequista lá na minha cidade, mas eu me atrevo a dizer que foi por influência minha, né, que aos poucos fui semeando, né, as sementinhas, né, do Cristo lá, enfim, levando algumas informações mais, conforme eu também ia crescendo na fé. Mas no mais, assim, a maioria dos meus familiares não vive os sacramentos, né? Ou se vive, é muito mais por uma questão de ritual, de tradição, sabe? Faz porque todo mundo faz, né? Ou porque os pais faziam, mas não sabem muito bem, na verdade, por que estão fazendo tudo aquilo, sabe? É algo meio sem sentido. E eu, na verdade, então, não consigo explicar muito bem de onde que vem essa minha sede pelas coisas do alto, né, pelas coisas de Deus. Quer dizer, na verdade, todo mundo tem, no fundo, uma sede, né, do Pai que nos criou, né? A diferença é que nem todo mundo se interessa por buscá-lo, né? E o fato é que eu sempre tive muito forte a presença de Deus na minha vida, assim. Sempre me senti muito amada por Ele. E então, para mim, era meio que impossível eu negar a existência de alguém que convivia comigo, né? Só que, mesmo assim, né, com essa convicção, eu sempre tive muita vontade de entender melhor, sabe? Conhecer essa igreja de Cristo, né? Porque, para mim, as coisas precisam fazer sentido, sabe? E, então, eu queria entender por que eu professava aquela fé e não outra, né? Aí, em 2009, eu vim morar em Santa Maria, né, para fazer minha graduação em letras.
Conheci então aí um mundo novo, né? Eu tinha vindo de uma cidade de 2.000 habitantes, né? Então aí tinha tantas possibilidades novas que me foram apresentadas, né? Mas, é claro, na maioria, né, caminhos sem Deus, né? Num ambiente universitário, né? Um ambiente acadêmico quase totalmente ateu ou agnóstico, né? E logo que eu cheguei aqui em Santa Maria, eu me instalei num alojamento lá na universidade, que é o lugar onde a gente fica até ter uma vaga disponível na casa do estudante, né? E eu seguia firme nas minhas convicções, né? Ainda que quietinha, assim, no meu canto, quer dizer, não encontrando muitos semelhantes para compartilhar, né, das minhas ideias, eu, né, me mantive, enfim, vi que aquilo era o que realmente havia de melhor, né? Mas eu sentia muita falta de uma comunidade de fé, né? Justamente de encontrar semelhantes para, enfim, eu poder me fortalecer mais naquilo que eu acreditava, né? E ter pessoas com princípios parecidos com os meus, né? E foi aí que eu tive mais uma vez a prova do quanto Deus tem um carinho especial por mim, né? E quanto que realmente Ele também sentia falta de mim, não era só eu que sentia falta dele, né? O que aconteceu foi que um dia eu acordei lá na União Universitária e comecei a ver nas paredes lá do saguão, né, um cartaz que dizia: Missa na União, nesse sábado, 19h30. Gente, Cristo foi me visitar na minha casa, na sala de casa, né? E nunca uma missa me tocou tão fortemente como aquela, sabe? Quem organizava eram os jovens do movimento de Emaús, que estava nascendo na cidade, né, naquele momento. E nessa mesma missa, eles fizeram um convite, né, para quem quisesse participar do movimento de Emaús, né? Eles estariam levando as pessoas para Cachoeira do Sul para fazer esse curso, porque na época ainda não tinha cursos na cidade de Santa Maria, né? Então, eu dei meu nome e fui fazer esse curso, né, que começa na quinta e vai até domingo, né, sempre é assim o curso de Emaús. E foi então que eu tive que faltar aula aí pela primeira vez, né, só por Deus mesmo, né. E, assim, eu não digo que o curso de Emaús me converteu, né, porque o meu coração já estava convertido a Deus, né, mas o fato é que o curso trouxe justamente aquilo que eu buscava, né, que é razões para minha fé, né? E isso aconteceu porque o movimento de Emaús, né, e o curso, né, por isso que se chama curso, ele tem um caráter formativo muito forte, né? Então o movimento me preparou para eu poder exercer melhor o meu apostolado na igreja, né? E além disso, ele me deu e me dá até hoje as oportunidades para eu servir, para eu amar, né? Por isso que eu digo então, né, posso dizer que o movimento de Emaús é o instrumento, né, que eu escolhi de apostolado, né, para atuar como leiga, para exercer a minha vocação de leiga, né? E com isso, cada vez mais, né, eu só aumento a minha intimidade com Deus, né, me mantenho firme na fé e consigo avançar no meu caminho de busca pela santidade, né? Primeiro porque o movimento me mantém na vida sacramental, né? Foi em Emaús que eu aprendi, né, passei a valorizar mais essa graça tão grande que a Igreja Católica nos dá, que são os sacramentos, o sacramento da volta, né, a confissão, a Eucaristia, né? Também o movimento ele me mantém na vida de oração, né? Na partilha, na escuta da palavra de Deus, né, através dos nossos grupos de vivência, que a gente chama, né, que são esses encontros semanais, agora virtualmente, né, para partilhar a vida, para, enfim, partilhar a palavra, para nos dar forças, né, uns aos outros à luz da palavra de Deus. E além disso, né, o movimento me leva a conhecer cada vez mais a Cristo e a Igreja, e, portanto, amar cada vez mais a Cristo e a Igreja, né? Porque a gente só ama o que conhece, né? Por meio de todas as escolas formativas que a gente tem, né? Que nos dão um conhecimento da doutrina da Igreja, enfim,
de tudo que envolve a fé católica. E por fim, né, como eu falei, o movimento, ele me dá chances de servir. E é servindo, é me doando que eu cresço mais. Eu penso que se os talentos que eu tenho, Deus me deu de graça, né, eu tenho mesmo que colocá-los a serviço, né? E para mim, não é um trabalho, não é um sacrifício, né? É uma honra poder colocar os meus dons a serviço do Senhor, né? E é uma honra, inclusive, que eu nem mereceria a princípio, né? Porque eu sou uma pessoa cheia das minhas misérias, das minhas fraquezas, e Deus insiste em me chamar para servir e nem fazer de mim, mesmo assim, um instrumento dele, né? Na vida de muita gente. E por isso que eu sempre dou o meu sim, né? Desde, enfim, lavar as panelas do risoto da paróquia, né? Limpar os banheiros, organizar um bingo beneficente, coordenar a equipe de liturgia, né? Atuar lá na catedral, enfim, atuar na liturgia da Paróquia da Glória, ou onde quer que nos chamem, né? Dar uma palestra, aconselhar alguém, bater lá de porta em porta na casa do estudante para convidar, né, os universitários para fazerem o curso. Com certeza dou meu sim, 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 sempre sim, né, porque afinal, né, não foi sim que Maria disse a Deus, né, se o sim dela fez Deus habitar entre nós, então eu desejo que o meu sim faça Deus habitar no coração de outras pessoas, né, e na verdade é justamente esse o espírito do discípulo de Emaús, né? Não sei se tu conhece a passagem, mas enfim, quando os discípulos de Emaús reconhecem o Cristo ressuscitado em Emaús, né? Eles ficam muito alegres, né? Eles que estavam tristes com a morte do Senhor, né? Eles se enchem de uma alegria tão grande que eles não guardam para eles, né? Eles correm para Jerusalém para anunciar isso aos demais, né? Mas aí tu pode me perguntar, né? Como dar conta de tudo isso? Como é que tu faz para trabalhar para a igreja e dar conta da profissão, mestrado, doutorado, enfim. E aí, nessas horas, né, que realmente, enfim, a gente às vezes acaba se sobrecarregando, né, eu sempre me lembro de uma frase que o Juliano, né, um adulto do Emaús, me diz, né, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das tuas. Então, é isso que eu procuro fazer, sabe, trabalhar para Deus, por Deus, né? Cuidar de tudo o que é dele e levar o nome dele, a presença dele, onde quer que eu vá, né? Não só como missionária de Emaús, mas como filha, como amiga, como universitária, como professora, né? Não são coisas separadas. Eu sempre busco em qualquer lugar, em tudo que eu fizer, dar sempre o máximo possível, né? E não o mínimo indispensável, né? Para mim, até o máximo é pouco, perto de tudo que Deus faz, né, por mim, tudo que Ele fez por nós. E então, seja com um sorriso, com uma escuta atenta, com um trabalho bem feito, com aquela delicadeza de alma para tratar com as pessoas, né, eu tento ser presença, um sinal da presença do Cristo. E se eu não consigo, eu pelo menos tento falar dele, né, porque Ele é a nossa esperança, né, não eu. Não é em mim que alguém tem que depositar a sua esperança, né? Mas no Cristo. Então é para Ele que a gente aponta, né? As pessoas muitas vezes saem da igreja, né? Se afastam de Deus porque colocaram a esperança em pessoas e não em Cristo. Então, para finalizar, eu só te faço um pedido, tá? Meu irmão, minha irmã, amado, amada do Pai, se tu crê mesmo em Cristo e tá afastado da igreja, volta para casa. Deus precisa de ti tanto quanto tu precisa dele, né? A tua vida é um dom que tu recebeste dele. Então doa, pelo menos uma parte, né? Não viva só para ti mesmo. A messe é grande, como eu disse, e tem trabalho para todos os tipos de talento. Te coloca a serviço, então, né? E faz tudo com amor. Desde as mais pequeninas coisas, né? Como se fosse para Deus, porque na verdade é, né? Já que nada nessa vida nos pertence de fato, né? Tudo passa e só o amor é que não passa.